Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde. Deco na área, estamos aqui para comentar, sobre essa tragédia anunciada, chegando já num certo limite. Então temos que sempre nos posicionar, O Flamengo fazendo uma campanha muito aquém da sua qualidade técnica, E o que eu posso falar sobre isso? O Flamengo não pode ter 4 vitórias e 3 derrotas, estar em 10º lugar nesse momento no Campeonato Brasileiro, independentemente dos desfalques. Chega dessa desculpa de desfalque, de gramado e etc. O Flamengo é um elenco caríssimo e que não pode produzir apenas isso. E a gente vai falar bastante quais são os problemas do Flamengo. São vários problemas, a gente vai debater todos eles aqui. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, Nação Rubro-Negra, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação para que possamos chegar à marca aí de 250 mil inscritos. Chegando à marca de 250 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Pode ser um manto preto, que será o uniforme número 3, o manto número 1, vermelho e preto, ou então o manto número 2, que é o branco. Lembrar vocês também que você que gosta de futebol, tem o aplicativo OneFootball, para você baixar de maneira 0800, totalmente grátis. O link está na descrição do nosso vídeo, tá? Se você quer saber tudo, não só do Flamengo, como do futebol no mundo, é só baixar esse aplicativo OneFootball, aplicativo parceiro do canal Deco SRN, tá bom? Outra coisa, antes de começarmos aqui, link dos vídeos também, das lives, dos pré-jogos, dos pós-jogos. Na descrição do vídeo você encontra um telefone. Só cadastrar esse número, mandar via WhatsApp o seu nome, DDD e celular, você receberá todos os links, ok? Então conto aí com essa moral de vocês não vão se arrepender, podem ter certeza disso, porque aqui falamos a verdade e falamos sempre no que é melhor para o clube de regatas do Flamengo. Então vamos começar o nosso assunto. Vamos voltar lá de trás, para falar sobre essa tragédia anunciada. Já alertamos desde o início, do ano, do início da temporada 2021, essa questão de reforçar o elenco do Flamengo. Já havíamos falado sobre isso. Todo mundo sabia que o Flamengo poderia ter jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Seleção uruguaia com o De Arrascaeta, seleção brasileira que poderia convocar Bruno Henrique, poderia convocar Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Pedro, Gerson, que não ainda era jogador do Flamengo. Todo mundo sabia que o Flamengo poderia ser o maior prejudicado nessa questão da perda de jogadores para as suas respectivas seleções. Além do Isla, que eu acabei esquecendo nesse momento. Ainda teve o Pires da Mota, que na época era jogador do time da Turquia e acabou voltando. Aí o pessoal vai falar, pô, Deco, mas não tem dinheiro. Gente, olha só, utiliza a criatividade. Não é possível que o Flamengo, com o nome que tem, com a gestão que vem fazendo um ótimo trabalho na questão financeira, honrando todos os seus compromissos, não possa fazer negociações aonde conseguisse um jogador por empréstimo com preço do passe fixado, ou então fazendo uma contratação certeira, podendo parcelar valores, no decorrer de anos, como aconteceu nessas últimas contratações. Não seria o dinheiro pago à vista para nenhum clube. O Flamengo precisaria, e todo mundo sabia, de pelo menos 4 reforços, principalmente no setor ofensivo. O Flamengo tem sérias deficiências na hora que a Arrascaeta não joga, na hora que Everton Ribeiro não joga. O Flamengo não tem hoje um jogador de lado de campo, tirando o Bruno Henrique, que dê aquela profundidade com qualidade. Todo mundo sabia disso. Sabia que iríamos contar com o Vitinho fazendo essa função. Com o Michael, que foi bem ontem na partida. O Michael, pelo menos, é um jogador que se doa demais para a instituição. Isso ninguém pode falar nada.
apesar de deixar muito a desejar na questão técnica. Então todo mundo sabia que o Flamengo precisaria de reforços. E teria como contratar sem onerar o caixa do clube nesse ano. Tinha como. Sabíamos que a partir de junho e julho, até o início de julho, seria a pior época para o Flamengo. O Flamengo ficaria 40 dias sem jogadores convocados para a Copa América. E nada foi feito. Então sabíamos que teríamos que contar com Vitinho e Michael durante 40 dias. Então, já começa aí o erro. A falta de reforços do Flamengo. Isso aí, falamos várias épocas. Nada aconteceu. Beleza. Sabíamos da questão do Rogério Ceni. Rogério Ceni é um treinador que pode até futuramente ser um baita de um treinador. Mas nesse momento, complicado. Sabe por que é complicado, nação rubro-negra? Porque o erro está na cara dele. Todos falando a mesma língua. Torcedores do Flamengo em redes sociais, hoje não é possível que isso tudo não chegue aos ouvidos do Rogério Ceni. Mas devido a algumas certas teimosias de querer fazer o diferente, estamos pagando por isso tudo. E ontem foi mais um dia desse. A falta de leitura do treinador incomoda muita gente. Ontem, novamente, o João Gomes sendo substituído. O João Gomes que estava ali muito bem, dominando o meio-campo do Flamengo. E ele coloca o Thiago Maia no jogo pesado. Volto a falar, o Thiago Maia tem que voltar pouco a pouco. E aí, a questão não é só a entrada do Thiago Maia fora de ritmo de jogo. A questão é que depois que ele coloca o Thiago Maia, há uma substituição que para mim foi a decisiva para que o Flamengo perdesse a partida. Por incrível que pareça, o Michael estava bem na partida do jeito dele. Lógico que tecnicamente ele não vai sair daquilo ali. Mas é um jogador que ajudou muito ontem taticamente. E o Felipe Luiz estava cansadíssimo na partida. E aí ele resolve tirar o Michael, que minutos antes havia salvado o Flamengo no lance perigoso do Fluminense, que estava jogando muito ali pelo lado esquerdo da nossa defesa. E o Felipe Luiz mostrando claramente sinais de cansaço, colocando o Max. Em vez do Max entrar para fazer a mesma função ali, do lado esquerdo, ajudando ali o setor, o Felipe Luiz, não, ele joga o Max para o lado direito e puxa o Thiago Maia para ser um camisa 10. E com isso o Flamengo perde totalmente o meio-campo. Então isso é apenas um exemplo do que já vem acontecendo há muito tempo na nação rubro-negra. É uma tragédia anunciada, que a gente está cansado de falar aqui. E aí muitas pessoas vêm falar, não, mas é porque o treinador não tem culpa. Nação, foi o que eu acabei de falar. A culpa vem lá de trás. Vem da falta de reforços, vem da falta de leitura de treinador, vem também da questão dos jogadores, como ontem um exemplo do Vitinho, que perdeu totalmente a noção de não respeitar os companheiros, de perder uma bola e ficar parado, voltar andando. Isso tem que ser repreendido. Isso não pode sair impune, gente. O Flamengo é maior que tudo e que todos, maior do que eu, maior do que vocês, maior do que jogadores, do que dirigentes, do que treinador. Ele tem que respeitar a instituição. Ali não houve respeito à instituição. E isso está cansando a nação rubro-negra, que perdeu totalmente a paciência. Está na mesma vibe de quando o Abel Braga foi demitido do Flamengo. Que chegou a um ponto que tem que haver várias mudanças. Naquela oportunidade, o Flamengo acabou acertando, trazendo o Jorge Jesus, uma comissão técnica capacitada, e o Jorge Jesus acabou blindando os seus profissionais, o departamento de futebol, e ali era um mundo à parte. E com isso não houve interferência de ninguém, de nada. E aí o trabalho fluiu perfeitamente. E agora, o que faremos? Renato Gaúcho é a solução? Não, não é a solução. Não é a solução.
Até pensei nessa possibilidade ontem, mas pensando hoje friamente com a cabeça, é trocar 6 por meia dúzia. Vai continuar o mesmo problema. Renato Gaúcho sendo amigo de jogador, não pode. Tem que saber distinguir o profissional da amizade. E às vezes não acontece isso. Então precisamos de um treinador que tenha pulso forte, que saiba comandar esses jogadores, que tenha o respeito pelo treinador e acatem o que tem que ser feito, como aconteceu com o Jorge Jesus. Isso tudo é uma tragédia anunciada. Já falávamos há muito tempo. E agora para o jogo do Atlético Mineiro? Como é que será? Né? Estamos vendo ontem um Bruno Henrique mal durante a partida, um Pedro muito mal, jogadores que deveriam decidir não fizeram nada. Mas ontem era mais fácil culpar o Gustavo Henrique pelo gol, né, gente? Não vamos poupar ninguém. Medalhão, ninguém. Todos têm sua culpa. É só pegar o lance lá de trás. Eu falei do Nenê no meu pré-jogo. Veio até um rapaz querendo desdenhar do que eu falei. E aí quem começa a jogada ontem do gol do Fluminense? O Nenê. É um jogador importante, perigoso. E o Roger Machado foi hiper inteligente, deu um nó no Rogério Ceni. A estratégia dele é igual todos os jogos. Ele segura o Flamengo o tempo inteiro, dá a posse de bola para o Flamengo, aí vem o Rogério falar que o Flamengo fez 21 finalizações, não procede. Quantas foram no gol? Foram 4. Aquele famoso arame liso. É isso que o Fluminense queria, cansar o Flamengo, dar a bola. Sabe que o Flamengo não vem bem nas finalizações. Segurou o Nenê para o segundo tempo, que é um jogador com certa idade. Colocou o Casares, inverteu um pouco e deu certo. Foi por tudo ou nada em cima do Flamengo. Colocou o Luca para jogar ali do lado direito, colocou o Luiz Henrique. Todo mundo em cima do lado do Felipe Luiz. E o que o Rogério faz? Tira o jogador que estava ajudando o Felipe Luiz ali na marcação e coloca o jogador que entra no lugar dele, o Max, para ir para o lado direito. E aí o que acontece, gente? O gol sai por aonde? E 1 minuto antes do gol, se vocês pararem para ver, sai um lance perigoso no mesmo lado, um chute do Luca, que o Diego Alves faz uma defesa. Aconteceu isso também, né, em outros jogos, como aconteceu no jogo do Bragantino, que o Arthur havia perdido um lance, né, perigosíssimo, quando o jogo estava 2-1 pro Flamengo e Bragantino, depois do gol de bicicleta do Rodrigo Muniz. E naquele momento era para o Rogério Ceni ter feito a modificação, ter tirado o Gerson, o Diego Ribas, colocado 2 volantes, o João Gomes e o Hugo Moura, para fechar o meio. Ele não fez, 2 minutos depois saiu uma jogada igual, né, por dentro, onde o Flamengo estava com deficiência devido ao cansado desses 2 jogadores que eu citei, e sai o gol do adversário, devido a muita falta de leitura do Rogério, a teimosia do Rogério. E aí, diretoria? Quero saber de vocês agora. Depois dessa tragédia anunciada, há tempo para a gente consertar os erros. Há tempo. Há tempo. Houve erro na falta de reforços, houve erro na saída de jogadores, como é o caso do Natan. Teve jornalista desdenhando da torcida, falando, a Flamimimi, falando que o Natan, o novo Aldair. Veja a partida que ele fez ontem, veja a opinião dos torcedores do Bragantino, da partida que ele fez ontem contra o São Paulo, e não foi a primeira, fez um partidaço. Muita gente reclamando do Gustavo Henrique, mas é o que nós temos hoje. Dentre esses que estão aí, é o melhor. Melhor do que Léo Pereira, melhor do que o Bruno Viana. Mas trouxeram o Bruno Viana e liberaram o Natan, que vem jogando o fino do futebol lá no Bragantino, que é um baita do zagueiro, todos nós sabíamos que ele iria valorizar muito no Bragantino. E o Bragantino teve o ganho técnico com a contratação do Natan e ainda terá o ganho financeiro, que venderá muito mais caro do que o Flamengo vendeu para o Bragantino. Isso tudo está errado, gente. Isso tudo tem que ser revisto. A diretoria tem tempo. A diretoria sabe o que fazer, é só botar a mão na massa. E vamos lá que tem campeonato ainda. E que faça as mudanças antes que seja tarde demais. Semana que vem temos um jogo importantíssimo
contra o Defensa e Justiça. E a minha preocupação é que o Rogério nunca ganhou do BKSS. E ele continua com os mesmos erros e suas entrevistas piores ainda. E não dá o braço a torcer que ele erra. Toda entrevista é a mesma coisa. E nada acontece. Quer dizer, acontece só os resultados negativos. Não poderíamos perder pontos, com todo respeito ao Bragantino, por mais que seja o líder do campeonato, né, da maneira que foi, o Flamengo na frente no marcador. Podemos perder ponto para o Juventude, né? E para esse Fluminense, com todo respeito ao Fluminense. O Fluminense, todo jogo que o Flamengo joga de forma reativa. Se o Flamengo fizesse pelo menos alguns gols, né, das chances criadas, o Flamengo teria saído pelo menos no primeiro tempo com 2-3-0, gente. Pelo amor de Deus. Então peço para a diretoria do Flamengo acordar e resolva o mais rápido possível essa situação. Eles sabem o que está errado. Eu citei aqui todos os erros. Enfim, é isso, nação, tá? Gostaria que vocês comentassem, colocassem seu feedback aqui. Se tem mais alguns erros, coloquei vários, mas muito obrigado a cada um de vocês que me acompanhou aqui nesse vídeo agora. Se inscreva no canal, deixe seu like. Aqui não tem passador de pano. Aqui é canal raiz, tá? Canal que quer o melhor para o Flamengo, ok? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que possamos chegar à marca aí 250 mil inscritos. Não esqueça também do telefone na descrição do nosso vídeo, tá? Fiquem com Deus, até mais tarde com outro vídeo. Saudações rubro-negras.